Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos meditar a palavra de Deus. Quero meditar com você hoje Lucas 11, versículo 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem bem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, eu vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Estamos vendo no evangelho de hoje Jesus expulsando demônios. Primeira coisa, demônio existe. Primeira coisa, demônio existe. Segunda coisa, ele pode me possuir. Ele pode estar dentro das pessoas. É por isso que na igreja tem os famosos exorcismos. O demônio pode entrar na vida de alguém. Isso é muito sério. E aí eu também não estou falando só casos graves, casos de exorcismos, porque às vezes o demônio está em alguém, só que ele não aparece. Não pense que o demônio só está naquela pessoa que se estribucha no chão, não. Tem muita gente que está cheio de demônio, mas o demônio não estribucha. Então vamos lá, primeiro, o demônio existe, o demônio pode possuir uma pessoa, porque a Bíblia está dizendo, quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, ou seja, se o demônio quando voltar, porque o demônio foi expulso, mas se ele vai querer voltar, e ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. E preste atenção nisso. O demônio, para entrar na sua vida, ele precisa de brechas. Também não é assim bagunçado. O demônio vai entrar em qualquer um, não. O demônio vai entrar em quem dá autorização, em quem dá permissão, em quem dá brecha para ele. Só que tem um detalhe. O demônio, você não precisa chamar ele. Você não precisa falar, ô demônio, entra na minha vida. Não, você não precisa fazer isso. Como muita gente faz, através do satanismo. Não. O demônio, Deus, ele bate a porta, né? Diz a palavra, Deus bate a porta. Demônio não, demônio ele vê a brecha. Se você deu brecha, ele entra. É simples assim. Então, qual é o conselho que o Frei te dá? Feche as brechas. Você não quer que o demônio entre na sua vida? Feche as brechas.
Quantas pessoas atormentadas pelo demônio estão indo para o médico e não encontram respostas no médico, estão indo para os psiquiatras e não encontram resposta em psiquiatras e psicólogos, porque o seu problema não é só psicológico, o seu problema não é só físico, mas o seu problema é espiritual. E muitas dessas pessoas estão cheias de demônios dentro de si. Eu não estou falando isso para te assustar, eu estou falando uma realidade. Então vamos fechar a brecha, minha gente. Eu gostaria de te falar algumas brechas que você precisa fechar. Brechas que o diabo entra na nossa vida. A primeira grande brecha que o diabo entra na vida de alguém é através de um pecado grave. Você não pode estar envolvido em pecados graves. O que é pecado grave? É algo que ofende os 10 mandamentos. E outra, é um pecado consciente. É por isso que é muito forte essa brecha. É um pecado consciente. Eu sei que eu estou pecando, mas mesmo assim eu continuo no meu erro. Isso é uma brecha violenta que você está abrindo para o diabo. Segunda, você não pode abrir a brecha para o diabo da falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, o diabo encontrou uma brecha muito grande na sua vida. Então tem muita gente que não perdoa pai, tem muita gente que não perdoa mãe, não perdoa ex-marido, não perdoa namorado, não perdoa namorada, não perdoa vizinho. Esta é uma brecha que você está abrindo para o demônio, viu? O que tem que fazer? Tem que fechar. E como é que fecha? Pedindo perdão. Como é que fecha a brecha do pecado grave? Indo para o confessionário, mudando de vida, pedindo perdão, se confessando. Pronto, fechou a brecha. Mudando de vida. Como é que fecha a brecha da falta de perdão? Fecha essa brecha perdoando a pessoa que você precisa perdoar. Terceira brecha muito importante para fechar, traumas. Às vezes aqui não tem nem muita culpa sua, mas é preciso que você esteja com a tua história resolvida. O diabo às vezes gosta de entrar através dos nossos traumas. E para fechar essa brecha é muito importante perdão, é muito importante cura interior. A quarta brecha que eu julgo as 4 mais importantes que eu creio que o diabo entra é o ocultismo. É quando a pessoa ela começa a ir para lugares que visa mexer com o oculto, espiritismo e coisas de macumba. Eu estou falando para a gente católica, viu? Porque o católico não deve participar dessas coisas. Isso são brechas. Isso são brechas. Tudo isso que o Frei falou é preciso fechar. Porque se o diabo encontra brecha na sua vida de pecado grave, de falta de perdão, de traumas, de ocultismo, ele encontra uma brecha e ele entra na sua vida. Fecha as brechas. Porque só Deus tem que estar na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.